Fala pessoal, boa tarde todo mundo. Tem uma galerinha aí já. Então, resolvi abrir a transmissão aqui 15 minutinhos mais, 10 minutinhos mais cedo. Por favor. Tá. Resolvi abrir aqui 10 minutinhos mais cedo para caso alguém que tenha participado das lives anteriores aí tenha alguma dúvida, já estamos disponível para tirar, tá? E aí, Nautileira, não dei uma olhada ainda, tá? Isso vai acontecer no decorrer do período, tá? Tem coisa pra caramba pra gente agilizar aqui. Eu preferi dar mais prioridade para criar o material para vocês do que olhar as atividades agora. Mas fica tranquilo que daqui a pouquinho, logo eu já repasso para todo mundo aí. Aproveitando aqui respondendo umas perguntas, gente. Se já tem Discord do pessoal do workshop? Olha, aqui nesse workshop de HTML a gente não vai usar o Discord, tá, pessoal? Então o Kelvin está usando ali no workshop dele, mas aqui no meu eu não vou usar, tá? Júlia, como faço para mandar ali os trabalhos que eu fiz? Júlia, ali no Classroom, deixa eu liberar a tela aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui. Ali no Classroom, você entrando em atividades, o primeiro tópico que tem é esse aqui, ó, passo a passo para entrega de atividades. Tá? Então, aqui você tem uma imagem que tem todo o passo a passo. Tá? Tem os screenshots ali mostrando como fazer para entregar os trabalhos. Beleza? Gés, não é que eu tava calado, não. Eu só não tinha aberto o microfone ainda. Tá? Como a gente não iniciou a aula, eu estou só dando um tempinho ali para responder a dúvida de alguém que tenha e estamos iniciando aí nos próximos minutos. E Julia, thanks tem um H, se escreve assim. Ops, é isso aí, tá certo, desculpa, não foi a Júlia, foi a Jess. Bom, beleza pessoal, então vamos iniciando ali. Deixa eu liberar a tela aqui para vocês. Vou tirar isso aqui. Um minutinho. Tá. Bom, boa tarde, Mazuca. Primeiro, galera, a gente vai aprender um pouco sobre o que é essa tal dessa montagem estrutural. Tá? É basicamente a gente criar a estrutura para os arquivos que a gente vai precisar. Tá? Lembram que eu falei para vocês algumas vezes já que a gente precisa ser bem criterioso na hora de nomenclatura de arquivo, na hora de organizar os arquivos, né, em pastas. Tá? Então, imaginem o seguinte. Deixa eu colocar abrir um notepad aqui. Ups, não era bem esse, mas pode ser esse aqui. Vamos supor que a gente tenha um endereço de um site que esteja assim, ó.
Vamos supor que a gente acesse um determinado endereço e nós tenhamos isso aqui na barra de endereço do site, tá? http://www.meusite.com.br/notícias/noticia1.html. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo esse endereço ele faz referência à forma como o site está montado, como ele está estruturado. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se eu pegar esse pedaço aqui, tá? Aqui eu tenho o que a gente chama de domínio, que é o endereço do site. Tá? Eu acho que até é interessante passar para vocês uma informação complementar, tá? Antes da gente dar sequência nisso aqui. Acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Bom, vamos fazer assim. Ó. Antes da gente dar sequência, que alguns alunos nossos aqui que já tiveram aula comigo de XG já sabem do que se trata, tá? Mas acho que muita gente ainda não conhece exatamente isso e vai ser interessante para a gente nivelar todo mundo aqui. Então eu vou colocar isso aqui. 1, 2. Vejam que eu numerei ali, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Eu vou colocar aqui o que é a descrição de cada um deles. Tá? Bom, no caso, o número 1, ele faz referência, que no caso é aquele http://. Tá? Isso aqui, ele é o protocolo. Protocolo de acesso. Certo? O que é isso? Esse HTTP ele vai mostrar para o navegador como que o navegador vai interpretar tudo que vier escrito depois dele. Tá? HTTP é uma sigla em inglês para Protocolo de Transferência de Hipertexto. Tá? Então, quando o navegador enxerga esse HTTP na frente de um endereço, né, antes de um endereço, ele sabe que ele vai ter que receber um código, interpretar esse código e mostrar na tela. Tá? Outros tipos de protocolo que nós poderíamos ter, tem um que a gente usa bastante, que a gente vai trabalhar com ele, talvez na próxima aula ou fora a próxima, ainda a próxima. Vamos ver como é que vai ter o andamento. Tá? Mas nas próximas 2 aulas é possível que a gente trabalhe com ele já. Que seria o FTP. Tá? FTP seria um protocolo de transferência de arquivos. Tá? Só para mostrar para vocês a diferença. Eu vou acessar aqui um site qualquer, deixa eu ver. Tá, já vamos falar sobre o HTTPS, tá, Fernanda? Então, deixa eu pegar aqui até o próprio CSS Zen mesmo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, quando a gente abre o navegador, tá, acessa um site, a gente vai ver sempre isso aqui, ó, começando com o www. Tá? Porém, antes disso, já existe esse HTTP. Tá? E o navegador ele só não mostra. Tá? Opa. Faltam 2 pontos aqui. Tá puxado aqui. Enfim, o navegador ele só não mostra esse HTTP ali na frente, mas ele já existe. Tá? Então, por que ele já está ali implícito? Porque a gente sabe que, o navegador sabe que quando a gente acessar um site, a gente vai querer que ele decodifique e mostre para nós o conteúdo. Tá? Por outro lado, se tiver isso aqui, ó,
ftp://csszengarden.com. Vamos ver se esse aqui ele vai entrar. Ó, entrou aqui. Ele abriu para mim uma tela de login e senha, tá? Porque aquele protocolo FTP vai dizer para o navegador que eu quero transmitir arquivos, eu quero enviar ou baixar arquivos do meu site, tá? É assim que a gente consegue atualizar um site. A gente acessa uma área de FTP, né, que é um outro protocolo de acesso. A gente acessa essa área, coloca ali nome de usuário e senha, e aí o servidor reconhecendo a gente como um acesso válido, a gente tem a liberação para mexer nos arquivos do site, por assim dizer. Tá? Sobre a questão ali do HTTPS. Tá? Bom, HTTPS, deixa eu abrir um site aqui. Por exemplo, abri aqui o site do Banco do Brasil. Tá? Ó, no Banco do Brasil, eu tenho ali um HTTPS. Tá? Esse S significa que esse site ele usa protocolos de segurança. Tá? Ele tem algum tipo de criptografia na transação de dados, né, entre cliente e servidor, ou seja, entre a sua máquina e o servidor onde está hospedado o site. Esse tipo de criptografia não permite ou dificulta bastante que os teus dados sejam interceptados, né? Que a informação que você está trocando com o banco, aqui no caso, seja interceptado na hora enfim, enquanto você está conectado ao banco. Tá? A gente tem que prestar uma atenção aqui com relação ao HTTPS. Só HTTPS não vale nada. A gente tem que ver se tem esse cadeado aqui do lado e se esse cadeado não está com um cortezinho aqui, com uma listrinha vermelha em cima dele. Tá? Da forma como está aqui, ó, com HTTPS e com o cadeado aqui, ó, se eu clicar no cadeado, ele está me dizendo aqui, ó, que a conexão é segura. Tá? Tá me mostrando aqui o certificado, para quem foi emitido o certificado, tá? Quantos cookies ele está usando. A gente não vai entrar nessa parte de cookie, acho que na real nem no próximo, tá, gente? Configurações do site, vamos ver. Aí ele mostra aqui, tipo, na questão da privacidade, ó, tudo, cadê? Tá, não, a configuração aqui é a configuração do navegador, desculpa, gente, tá? Aqui, mostrou aqui os cookies, deixa eu fechar isso aqui. Mas assim, a gente precisa ter certeza para saber que a conexão é segura. A gente vai saber como. A gente vai ter ali o HTTPS, tá? E vai ter o cadeadinho. Tá? Então, esses dois é que vão dizer que esse site que você está acessando tem um certificado de segurança válido. Tá? Não ter um certificado de segurança válido não é um problema se você não tiver, por exemplo, que transmitir informações pessoais. Tá? Dando uma olhadinha no chat aqui. Bom, beleza, vamos seguir em frente. Então, o HTTP seria esse protocolo que que o navegador vai usar para identificar o site. Tá? Ali no número 2, nós temos o www. Tá? www é aquela sigla para World Wide Web, ou seja, a gente está dizendo para o navegador que ele vai interpretar informações que estão vindo da internet. Tá? Informações... Opa. Então, ele está mostrando informações que vêm da internet, que estão na internet. Tá? Se não fosse esse www, poderia ser o quê? De onde a gente vai puxar informação sem ser da internet? Bom, a gente tem, por exemplo, o tal do localhost. Tá?
Esse localhost seria o nosso servidor local. A gente vai trabalhar com ele no próximo workshop, tá? Que eu vou ensinar vocês a criar um servidor local para testar os sites e tal. E aí a gente vai ter que acessar isso de dentro do nosso computador. E o endereço do servidor sempre vai ser localhost. Tá? Bom, o item 3, que seria, na real eu vou colocar assim, ó, 3/4/5. Os itens 3, 4 e 5 são o domínio, tá? Que é o endereço da internet propriamente dito. Tá? Então, o domínio, ele é, tipo, imagina que é o endereço, imagina como se fosse o endereço de vocês mesmo. Tá? Vocês moram numa rua com um número, tem um bairro e tal, é assim que funciona o domínio. Tá? Então, esse domínio ele é registrado aqui no Brasil num lugar chamado registro.br, tá? Que é, deixa eu abrir o site aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o site onde vocês vão registrar domínios, tá? Então, por exemplo, se eu quiser registrar aqui o domínio workshop.com.br, tá? Eu vou pesquisar por ele aqui e, obviamente, alguém já registrou workshop.com.br, tá? E ele vai me dar aqui algumas dicas, né? Alguns outros tipos de domínio, algumas outras terminações de domínio, tá? Que podem ser registradas. Workshop de HTML, ó, esse aqui não está registrado. Então, se eu quiser usar o endereço workshopdehtml.com.br, eu posso registrar ele aqui, pago 40 mangos por ano, tá? E depois de um ano eu tenho que renovar esse domínio, senão ele fica disponível para outra pessoa registrar. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando ali sobre servidores e hospedagem, tá, gente? Então aqui eu estou passando de uma maneira bem superficial, só para vocês poderem entender o que é um endereço de web. Tá? Esse endereço de web ele se divide também em 3 partes. A parte 3, que seria ali o meu site, é o usuário do domínio. Tá? Ou seja, é o nome do site em si. O nome é meu site. Tá? O 4, que no caso ele é o .com, esse 4 é o tipo de domínio. Tá? No caso, .com ele é um domínio comercial. Tá? Então, o que a gente poderia ter além do .com? Bom, se a gente for ver ali no próprio registro BR, tem aqui todas as categorias. Olha só a quantidade de domínios que nós temos aqui, de tipos de domínios. Tá? Universidades, ó, do BR, profissionais liberais. Cada tipo cada categoria profissional tem um domínio próprio. Tá? Vou pegar aqui, ó, por exemplo. Aqui a gente tem uma coisa que foi liberada há pouco tempo, né, que é domínios com nomes de cidades. Tá? Então, pegar, por exemplo, aqui, ó, floripa.br. Tá? Então, aqui tudo com nomes de cidades. Tá? Aqui, para pessoas jurídicas, né, ou empresas, no caso, que tipo de coisa de domínio uma empresa poderia ter. Tá? Ó, domínios com restrição. Tá? Isso aqui é importante. Isso aqui ele é um tipo de domínio que, para você ter acesso a ele, por exemplo,
você só vai conseguir um domínio .gov.br se você for uma instituição governamental, tá? Então, aí quando você registra um domínio desse, você tem que mandar uma papelada enorme para provar que você é uma entidade governamental, tá? A mesma coisa ali, por exemplo, o .org. Para você montar um domínio .org, você tem que enviar o estatuto da organização, mais uma série de coisas, comprovantes e tal, tá? E aí você consegue registrar um .org, tá? Blá, blá, blá. Enfim, temos muitos tipos de domínios, tá? E esses daqui são só os mais comuns, tá? Se vocês olharem, por exemplo, tem um site aqui chama GoDaddy. O GoDaddy é um site internacional para registro de domínio, tá? Vamos ver aqui se eu consigo achar os tipos de domínio. Olha só. Então, aqui agora tem alguns, ó, .academy, accountant, accountants, blá, 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 blá. Galera, isso aqui tudo é nome de domínio. Então, você pode ter, por exemplo, um domínio lá, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, .art, porra, esse aqui é bem legal. Então, enfim, todo dia está aparecendo tipo de domínio novo, tá? Vou voltar para cá. Okay. Então, o .com, no caso, seria o tipo do domínio. Domínio. Aí, opa. Tá? E o item 5, que no caso seria o BR, tá? É a sigla do país onde foi registrado o domínio. Tá? Então, não é porque tem BR no final de um site que ele é um site brasileiro. Tá? Um exemplo massa disso são os sites dos Estados Unidos. Todos os sites dos Estados Unidos só vão até o .com. Tá? E por que isso? Bom, a internet nasceu lá. Né? Então, quando começaram essa história de criações de sites, domínios, começou a se popularizar isso, não precisava ainda ter dizer de qual lugar do mundo veio o site, porque todo o site vinha de lá. Né? Conforme foi popularizando, que foi necessário colocar essa terminação do país. Tá? Então, por exemplo, se você vê os domínios, você vê, por exemplo, esse domínio aqui, ó, globo.com, tá? Bom, é o site da TV Globo, que é aqui do Brasil, certo? Mas se o site está no Brasil, se o site é do Brasil, por que ele é .com? Porque ele foi registrado nos Estados Unidos, tá? E por aqui a gente consegue ter uma ideia de certas coisas bem legais que dá para a gente fazer com domínios também, na hora do registro de domínios. Tá? Um exemplo disso, eu não sei se alguém se lembra do slogan da Nike. Tá? O slogan da Nike era Just Do It. Tá? Né? Just Do It. Tá? Quando eles lançaram esse slogan, a agência responsável criou o seguinte domínio: justdo.it, ou seja, eles registraram o domínio justdo na Itália. Tá? Um outro site muito legal é esse aqui, ó. Opa, só um minutinho. Remove.bg.
tá? Olha só que bacana, porque você olhando para o domínio, você já sabe o que o site faz. Ou seja, ele remove backgrounds, tá? Remove fundos de imagem. Tá? Então, o pessoal só registrou o domínio remove na Bulgária. Tá? Olha só que doido isso. Tá? Bom, então, todos entenderam como é que é composto um domínio? Até agora tá tranquilo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Tá, pergunta ali do Wasabi. Os domínios podem ter preços diferentes? Sim, podem. Tá? Se você olhar, por exemplo, ali na GoDaddy, olha só. Para você registrar, por exemplo, um domínio .store, você vai pagar R$ 15,37. Tá? O domínio .com.br, R$ 19,99. Esse domínio .me, R$ 13,99. .org, R$ 41,99. Tá? Então, assim, dependendo do tipo de domínio, ele tem valores diferenciados. Tá? Não, e não é por questão dos mais procurados são os mais caros, não. Normalmente, domínios mais específicos são mais caros. Tá? Você vai ver, por exemplo, esse .store, é que ele está em promoção aqui. Tá? Mas deixa eu ver se tem algum outro aqui. Aqui ele tá em promoção, mas olha só aqui o valor dele, ó, o valor de mercado dele. Era R$ 411 para registrar um domínio .store. Tá? Baixou ali para R$ 15 por algum motivo. Tá? Você pegar, por exemplo, esse .me, era 79, baixou para 13. Tá? .org, ó, 77, baixou para 41. Tá? Então não é questão da procura que faz isso. Tá? Eu não sei dizer exatamente qual é o critério que usam para precificar esses domínios. Tá? Tá, Fernanda, isso muda em algo, tipos diferentes de domínio? Olha, o tipo de domínio ele vai servir mais para você, para que as pessoas consigam identificar o teu site. Mas assim, de verdade, em questões práticas mesmo, eu nunca vi muita diferença, tá? Até porque assim, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre como as pessoas acessam o teu site, a maior parte vai procurar no Google e às vezes não está nem importando com o endereço do teu site. Vai procurar por uma palavra-chave, o Google vai dar uma lista de resultados e ele vai clicar no resultado qualquer ali e vai cair no teu site. Tá? Então, eu de verdade nunca vi muita diferença de forma prática em qual é o tipo de domínio. Tá? Leon, já vi uns sites que é .us, que aí é Estados Unidos, né? Existe essa opção lá também, tá? Aqui ó, um exemplo interessante também é o URL do Instagram, tá? Que é, deixa eu anotar ela aqui, que seria essa aqui, ó. Instagram. Tá? Bom,
Tá, sobre a questão dos custos, Henrico, a gente vai discutir isso ali nas próximas aulas, tá? Quando a gente for falar de hospedagem, de servidores e tal, tá? Bom, então, fechamos essa parte aqui, né, gente? Vamos tocar para frente. Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza. Então tá. Bom, então isso aqui tudo, tá? Deixa eu botar para cá. Até aqui eu estou me referindo ao domínio, tá? Daqui para frente, ou seja, todo esse pedaço aqui, eu estou me referindo à estrutura do site, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho meusite.com.br /notícias /noticia1.html, tá? Então, o que acontece? Deixa eu abrir aqui o Windows Explorer. Bom, o site ele obedece uma estrutura de pastas, tá? Bem parecida com essa estrutura de pastas que a gente usa para organizar os nossos arquivos no Windows. Tá? Então, para eu organizar meu site, o que eu preciso? Primeiro, eu tenho a pasta raiz, tá? Que é a pasta que está enfim, é a pasta onde inicia o site. Dentro de um servidor, o nome dessa pasta é public_html. Tá? Então, no servidor, dentro da pasta public_html, é que estão todos os meus arquivos. Tá? Vou abrir isso aqui. Vocês podem acompanhar também aqui por cima, tá, gente? Ó, pela barra de endereço, para vocês verem a estrutura como é que tá. Tá? Então, dentro da public_html, a primeira coisa que eu preciso ter é um arquivo chamado index.html ou index.php ou index. Sei lá, não lembro como é que é o do .NET, acho até que é .NET mesmo. Bom, enfim, mas eu preciso ter o arquivo que o navegador vai acessar. Tá? Se eu não tiver uma pasta index dentro do navegador, dentro da minha pasta public_html, o navegador não sabe qual é o arquivo que ele vai abrir. Tá? Então, na realidade, quando a gente digita, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Quando a gente digita, por exemplo, godaddy.com, o que a gente está fazendo nada mais é do que digitando /index. Nesse caso aqui acho que é PHP. Tá? Então, o que a gente está fazendo é acessando um arquivo index que está dentro da pasta public_html do site do GoDaddy. Tá? Então, esse arquivo index, ele é fundamental, tá, gente? Ele precisa ter. Tá? A gente pode até jogar todos os nossos arquivos, se a gente quiser, aí dentro da pasta public_html, tudo de qualquer jeito. Tá? O site vai funcionar. O que não vai funcionar vai ser na hora da gente fazer uma manutenção nisso, vai virar um pesadelo. Tá? Então, a gente costuma dividir tudo em pastas. Tá? Qual é a estrutura de pastas que a gente vai usar? Então, vou pegar aqui e colocar uma nova pasta. Vou só copiar ela aqui. Então, eu vou usar uma pasta chamada imagens e todas as imagens vão vir dentro dessa pasta. Tá? Eu vou usar uma... Opa! Um minutinho. Trabalhar com esse zoom aqui é complicado nessa tela. Eu vou criar aqui uma outra pasta chamada CSS, que é onde vão estar os meus arquivos de estilo. A gente vai ver isso, vai começar a ver CSS hoje. Tá?
E dependendo do tipo de site que eu vou fazer, eu vou pegar e colocar cada seção do site, eu vou colocar dentro de uma pasta diferente. Então vamos supor que a gente esteja montando um arquivo, um site de... Deem uma ideia aí, galera, um site para alguma coisa, algum segmento. Ah, hotel. Vamos fazer de conta que a gente está fazendo um site aqui para hotel. Então aqui, o que eu vou ter num site de hotel? Tá? Bom, vamos colocar aqui pasta. Eu vou criar uma pasta chamada acomodações. Tá? Lembrando que eu não uso cedilha, eu não uso acento, tá? Não uso caracteres especiais, é só o nome seco, tá? Tudo em letra minúscula, sem cedilha e sem acento. Tá? Eu vou criar uma outra pasta aqui chamada acomodações, vou criar, sei lá, instalações. Eu vou criar uma outra pasta chamada reservas. Vou criar uma outra pasta chamada contato. Tá? Opa, foi. Então, ó, eu criei cada pasta, tá? de cada item que vai ter no meu menu. Por que eu coloquei cada um numa pasta diferente? Porque pode ser que eu precise colocar vários arquivos dentro de acomodações, por exemplo. Então vamos supor que acomodações eu vou colocar todos os tipos de quarto disponíveis no hotel. Tá? Tem ali 3, 4 tipos de quartos. Então eu vou criar uma página para cada um, todas essas páginas vão ficar dentro da pasta acomodações. Ali na área de contato, né, que vai ser um outro item de menu. Então eu posso também colocar vários arquivos ali, por exemplo, como chegar, formas de contato, enfim, posso colocar várias coisas ali. Mesma coisa ali para as instalações, eu quero falar ali do café da manhã, quero mostrar, sei lá, mostrar a área externa do hotel, com piscina, enfim, tá? E a parte de reservas também. Então eu posso ter várias páginas dentro dessa área de reservas, né? Então o primeiro que seria ali o formulário de reserva, para a pessoa preencher e solicitar uma reserva, e depois ali uma página dizendo para ela que a reserva foi concluída e parará, ou com algumas outras informações sobre a reserva, enfim. Então tudo relativo a reservas eu vou jogar dentro da pasta reservas. Tá? Deixa eu ver aqui, tem umas mensagens no chat. Pessoal, quem tiver usando o computador, tá, e já quiser ir criando essas pastas, pode ir criando. Tá? Eu acho que vai ser bem interessante para a gente poder fazer várias páginas ali e ir linkando uma com a outra para vocês verem como funciona o negócio. Tá? Então, eu vou pegar... outra coisa bem importante. Dentro da minha pasta, dentro de cada pasta dessa, tá, eu também preciso ter um arquivo index.html. Tá? Já vou explicar o porquê. Primeiro eu vou só copiar esse aqui que está em branco mesmo, Ctrl C, ali, Ctrl V. E só vou colar os arquivos dentro de todas as pastas. Tá? Então, cada pasta dessa ficou com um arquivo .html, tá? Um index.html. Bom, por que isso é importante?
vamos supor que você diga para a pessoa, acessa lá o site meuhotel.com.br/reservas, tá? A pessoa vai digitar /reservas, o navegador vai procurar um arquivo index ali dentro, certo? Se não tiver um arquivo index, ele vai dar um erro, vai dizer que a página não foi encontrada, tá? Então, esse arquivo ele é fundamental ali. Ou então a pessoa vai ter que digitar o endereço completo, reservas/index. qualquer coisa, ou reservas/formulário, enfim, tá? Para não acontecer isso, deixem sempre um arquivo index dentro de cada pasta, tá? Dentro da pasta de imagens, esse arquivo index.html, ele tem uma outra função, tá? Porque imagina assim, se o navegador ele acessa direto a pasta de imagens, tá? Tipo hotel.com.br/imagens, tá? Os navegadores eles vão ler o que tem na pasta, certo? Ele vai ver que tem um monte de imagem e as imagens ele consegue exibir. Então ele vai exibir todas as imagens que tiverem dentro do site de vocês, tá? Pode ser que vocês não queiram isso, pode ser que vocês não queiram mostrar todas as imagens do jeito que elas aparecem ali, tá? Então, isso aí é muito importante, por exemplo, pega ali um pessoal que tem tipo imobiliária, tá? O que acontece com imobiliárias? Tem muitos corretores autônomos que saem pegando casas de imobiliária e colocando nos próprios sites, tá? Para tentar fechar uma vendinha, um contratinho ali qualquer. É uma prática que não é legal, tá? Então, pelo menos não é legal entre eles ali, né? Acho que tem uma coisa a ver com ética ali, não sei, não sou corretor. Mas enfim, se uma imobiliária deixa todas as fotos de todos os imóveis que ela tem abertas, qualquer um pode chegar lá e pegar essas fotos, tá? Então, pode ser que eles queiram restringir o acesso, tá? Então, só que essa index da pasta de imagens, ela sempre vai ser um arquivo em branco, tá? Você não precisa ter informação nenhuma nela. Então, sim, o nome do HTML precisa ser index, tá? Se não for index, o navegador não vai abrir diretamente, ok? Bom, então a gente vai trabalhar com essa estrutura de pastas aqui, tá? Eu vou abrir o brackets agora, tá? Pessoal, vocês entenderam a função da estrutura de pastas para início de história? Tá, quando não tem o index, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Vou abrir esse aqui, por exemplo. Tá. Olha só, eu abri aqui dentro da minha public HTML a pasta index, o arquivo index.html, tá? Se eu pegar, deixa eu tirar um arquivo daqui do acomodações. Deletei o arquivo index da pasta de acomodações. Então aqui, eu vou digitar public HTML /acomodações, tá? Enter. Ó, ele vai me mostrar isso aqui, tá? Ele só vai me mostrar essa página, tá? E tudo que tiver dentro dela, tá? Então, se eu não tiver uma pasta index, um arquivo index, isso aqui é o que eu estou vendo se eu acessar direto pelo nome da pasta, tá? Agora, eu vou colocar ali um outro ali, por exemplo, a pasta contato, que ainda tem a index. Opa! Ah, tá, eu não estou com servidor aqui, gente, desculpa. Então, ele deve abrir isso aqui, ó, contato /index.html, tá?
É porque eu não estou com o servidor aqui na máquina. Foi mal. Tá? Bom, vamos colocar. Tá, então para quem não entendeu como é que faz para criar pastas ali no Windows. Gente, botão direito dentro da pasta, né, no Windows Explorer, novo, pasta. Tá? Deixa eu voltar o index para cá. Beleza. Então, só retomando, eu tenho aqui a pasta public HTML. Dentro dela eu tenho cada área do meu site vai ter uma pasta, tá? E eu tenho pastas específicas para os arquivos CSS e os arquivos de imagens, tá? Eu vou colocar para vocês, deixa eu ver aqui. Deem uma olhada, por favor, ali no Classroom. Deixa eu abrir aqui. Não, eu já coloquei. Sim, já coloquei. Ali no Classroom, na atividade de hoje, a gente tem esse cara aqui, ó, CSS Zen Garden. Tá? Ele é um link para um site que é um site extremamente legal para a gente aprender a trabalhar com HTML e CSS. Tá? O que acontece nesse site aqui? Eu tenho aqui um arquivo HTML e um arquivo CSS. Tá? Então, o HTML é o arquivo que vai me dar, que vai conter a informação. O arquivo CSS é o arquivo que vai modificar, vai dizer como essa informação vai aparecer. Tá? Então, tudo que eu tenho aqui, as imagens, os links, tudo é modificado através do CSS. Tá? Então, aqui desse menu na lateral, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai me levar para esse outro site, que vocês veem que ele é completamente diferente daquele primeiro. Porém, desse site para aquele primeiro só tem uma diferença, que é o arquivo CSS. O HTML dele é o mesmo conteúdo. Tá? E cada... Vou voltar aqui. Eu vou abrir vários aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, também é o mesmo site com o mesmo conteúdo, tá? Só tem um arquivo diferente. Mesma coisa também, tá? Só o arquivo CSS é que muda. Tá? Olha só. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar esse arquivo HTML, tá? Então, peguem, por exemplo, esse cara aqui, ó, HTML file. Ele vai abrir aqui, né? Então, eu vou mostrar ele na pasta. E eu vou abrir esse arquivo ali no brackets, tá? Na real, eu vou copiar esse arquivo lá naquela minha pasta. Não, vamos fazer diferente. Antes disso, vamos baixar o arquivo CSS também e vamos abrir os dois lá no brackets para a gente dar uma olhada.
Bom, olha só o que a gente tem aqui. Ó. Eu abri aquele arquivo HTML lá do CSS Zen Garden. Tá. Vamos ver o que a gente tem nele aqui. Então, essa tag aqui que eu expliquei lá no início para que servia, né, que é a doctype. Né? Para quem não lembra, dá uma olhadinha naquele arquivo de PowerPoint que eu deixei no material de aula. Tá? Então, HTML, lang, ó, tag head para início do cabeçalho, uma meta, title. Aí aqui nós temos dois tipos de tags que a gente não viu ainda, que a gente vai começar a usar hoje. Tá? Que é essas tags link. Tá? Mais algumas tags meta. E aqui, essas tags que aparecem em cinza no código, tá? Elas são tags de comentário. Tá? Vocês vejam que tem um monte de coisa escrito aqui nesses comentários e nada disso aqui, nada disso aqui vai aparecer no site. Tá? Então, para que raios a gente bota um comentário, a gente bota alguma coisa no site que não tem que aparecer no site? Bom, bem simples, para a gente saber o que está sendo feito. Tá? Não é raro, gente, a gente precisar... a gente está desenvolvendo um código qualquer e daqui a pouco não lembrar do que fez meia hora atrás. Tá? Ou imagina que vocês estão fazendo um código qualquer para um site e daqui a 6 meses, 1 ano, vocês vão precisar mexer nesse código de novo. Então, se vocês não tiverem colocado comentários explicando o código, provavelmente vocês vão se perder bastante. Tá? Uma outra situação também é quando vocês trabalham numa equipe de desenvolvimento, que aí vocês têm lá 5, 6, 10 pessoas participando do mesmo projeto às vezes, e um precisa interagir com o trabalho do outro. Então, se vocês não colocam comentários, já era, vai virar um pesadelo o desenvolvimento. Tá? Então, coloquem comentários, se habituem a colocar comentários. Tá? A tag para um comentário é essa aqui, ó. Abre o tag, exclamação, traço, traço. Tá? E para encerrar um comentário, a gente vai usar a tag de fechamento, que é traço, traço, maior. Tá? Então, isso aqui não vai aparecer não vai aparecer no site, tá? Mas vai ficar ali impresso no código e a gente vai poder recorrer a isso sempre que precisar. Tá? Lembram-se na primeira aula que eu falei para vocês sobre a questão de comentários condicionais, tá? De quando a gente desenvolvia um site, por exemplo, usava lá o Firefox e aí ia testar no Chrome e virava um pesadelo, ia testar no Opera, no Safari, enfim. E aí para cada versão do Internet Explorer a gente tinha que fazer um comentário condicional e tal. Então, ó, isso aqui é um comentário condicional. Tá? O que ele está dizendo aqui? Ó? Que se for, no caso, um IE, tá? Ou Internet Explorer, lower than, ou menor que, anterior a o IE9, tá? Ou seja, se alguém acessar esse site com um navegador que seja anterior ao IE9, o Internet Explorer 9, então, além de todo aquele HTML, ele também vai carregar esse JavaScript aqui. Ó. Tá? Tá, pessoal, deixa eu só rapidinho aqui, ó. Olha só. Sobre o Visual Studio, pode ser sim, cara, pode usar o que você se sentir mais confortável, tá? Tanto o Visual Studio, Brackets, ou Notepad++, fica à vontade, tá? E ali o Matheus, pasta HTML que a gente baixou do site é para pôr em qual pasta? Por enquanto eu só preciso que vocês abram ele para a gente acompanhar algumas coisas, tá?
Bom, aqui a gente já começa a ver algumas outras tags que são um pouquinho mais avançadas do que aquelas outras que a gente viu. Tá? Por exemplo, ali na tag body, tá? É aquela mesma tag body que a gente viu lá, é o corpo do site. Tá? Porém, ele tem esse negócio aqui, ó, um ID, tá? Que é tipo uma etiqueta de identificação para esse site. Tá? Esse ID ele é um nome único. Tá? Então, para que eu vou usar um ID? Lá no arquivo CSS a gente vai entender melhor isso. Mas o que acontece no CSS? Eu vou precisar fazer referência aos elementos que estão no HTML. Então, por exemplo, eu vou dizer que tudo que tiver o ID CSS Zen Garden vai ter determinado comportamento. Ou vou dizer aqui que, por exemplo, tudo que tiver essa role banner também, ou tudo que tiver a class intro, vai usar um determinado tipo de formatação. Tá? A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, tá, gente? Ó, aqui eu tenho um outro tipo de tag que a gente vai usar bastante também daqui para frente, que é o div. Tá? Tá? Então, ali o ID, no caso, é uma identificação única. E esse class é para marcar uma classe de objetos. Então, por exemplo, eu vou ter, vamos supor que eu tenha lá vários parágrafos dentro do meu site e eu queira que alguns parágrafos apareçam de um jeito, outros parágrafos apareçam de outro. Então eu posso colocar isso aqui, por exemplo. Deixa eu voltar aqui no meu... Ó, voltei aqui naquele arquivo. Eu posso dizer, por exemplo, que esse parágrafo aqui, ó, vai ter um class... Opa. Class igual... Deixa eu botar um nome para ele aqui. Por exemplo, coloquei um class só nesses dois parágrafos aqui. Tá? E aí eu vou dizer o quê? Lá no CSS eu vou dizer que tudo que tiver essa class alinhamento à esquerda vai ser alinhado pela esquerda. Aliás, não, vamos botar aqui. Tudo já é alinhado pela esquerda por padrão. Só aqui. Tá? Então, eu vou dizer lá que tudo que tiver com alinhamento à direita vai ser alinhado à direita. E eu posso usar essa class, por exemplo, em outros elementos. Eu posso pegar, por exemplo, dentro desse OL, e colocar o mesmo class. Tá? Eu posso pegar nesse título e colocar esse mesmo class. Tá? Então, tudo que eu colocar com esse class alinhamento à direita vai seguir esse determinado alinhamento que eu vou formatar lá no CSS. Tá? Bom, eu vou pegar aqui também, vou abrir aquele arquivo CSS para vocês verem do que ele se trata. Tá? Então tem ali, ó, style.css, abrindo brackets. Então, primeiro, aqui eu tenho algumas linhas de comentário. Tá? Então, o comentário no CSS ele é escrito de forma diferente do que no HTML. Então, por exemplo, no CSS, uma linha de comentário ela começa com barra, asterisco, e ela termina com asterisco, barra. Barra. Asterisco, barra. Isso aqui é um comentário. Tá? Bom,
Vamos dar uma analisada aqui nesse arquivo CSS. O que eu tenho aqui? HTML. O que é o HTML? Pensem com relação a... Opa, esse aqui. Ó. Com relação a esse cara aqui. O que é o HTML? É isso aqui. Então, ali no CSS, eu vou dizer... Eu vou chamar tags, tá? Também, claro. Então, eu vou dizer que tudo que tiver na tag HTML vai ter uma margem 0 e um padding 0, tá? Deixa eu explicar só para vocês essa questão do margem e do padding. Vou abrir no Photoshop aqui mesmo. Eita, zoou meu Photoshop aqui. Vamos ver se o Illustrator vai. Bom, então, supondo que eu tenha um objeto qualquer aqui, supondo que isso aqui seja... sei lá, pode ser desde uma imagem, ou um div, ou um parágrafo, qualquer coisa. Tá? Eu tenho, na questão do espaçamento, eu tenho um negócio chamado margem e o padding. Margem é o que está do lado de fora do objeto. Tá? Então, o margem eu vou deixá-lo aqui em, sei lá, com uma linha vermelha. E o padding, ele é um outro tipo de margem, só que é uma margem interna. Deixa aqui em azul. Tá? Então, imagine assim, ó, o meu elemento é esse aqui que está com um contorno preto. Tá? Quando eu atribuo uma margem a ele, eu estou dando um espaçamento em volta dele. E quando eu atribuo um padding, eu estou usando um espaçamento interno. Tá? Eu estou aumentando a margem dentro dele. Tá? No padrão do HTML, todos os objetos que a gente insere, eles vêm acho que com margem 20, se eu não me engano, ou margem 10, alguma coisa assim. Então, ó, a primeira coisa que eu faço aqui no arquivo CSS é zerar essas margens. Tá? Por que eu zero isso? Porque cada margem eu vou definir depois manualmente. Tá? Bom, aí olha só, outra coisa também, ele está dizendo aqui como que vai ser o body, ou seja, o body ele vai ter uma fonte 75%, tá? A fonte que ele vai usar vai ser a Geórgia, tá? E assim, ele tem aqui um nome de fonte e depois ele tem um sans serif, tá? O que significa isso? Olha só, ele deu primeiro o tamanho dela, tá?
Depois ele deu duas fontes, tá? Uma Geórgia e uma sans serif. Ele está fazendo isso porque a primeira fonte que ele vai dar prioridade vai ser a Geórgia. Se ela estiver instalada no computador, beleza. Só que se a pessoa que está acessando não tem essa fonte no computador, ele vai abrir a fonte que vem logo depois. Ou seja, uma fonte sans serif qualquer, uma fonte sem serifa. Tá? Aí aqui, line height, que é a altura da linha, tá, do texto. Então ele colocou aqui 1.888889. Eu não entendi bem o porquê desse número quebrado desse jeito, tá? Enfim, deixa estar, tá? Ó, a cor do texto. Então tudo que estiver dentro do body vai ter essa cor de texto, tá? Então, se lembram lá da primeira aula, o hexadecimal, como é que a gente faz ele? Então, aqui, então, na dúvida, a gente pode escolher uma cor lá no Photoshop e dar uma olhadinha no Color Picker. Ele vai mostrar ali para nós, tanto no Photoshop quanto no Illustrator, ele mostra para nós lá qual é o hexadecimal da cor. Tá? Aqui, ó, ele está definindo um background, ou seja, o que ele fez aqui no background? Ele colocou FFF, tá? Uma cor de fundo branca. Agora, o branco não seria isso aqui com 6 Fs? Tá? Seria. Só que, quando a gente tem, por exemplo, todos os 6 dígitos repetidos, a gente pode colocar só 3 que o HTML já entende. Tá? Então, ele colocou uma cor de fundo branca na página e aqui ó, ele colocou esse URL, tá, que é um atributo do CSS, e um endereço. Olha só, então ele colocou um endereço para uma imagem. Tá? Essa imagem está aonde? Ó, no site csszenguardia.com, dentro da pasta 001. Tá? Então está o arquivo blossomsjpg. Olha só o que ele fez aqui, ó. No repeat, ou seja, o fundo não vai se repetir. Quando a gente seta uma imagem de fundo para um HTML, essa imagem ela vai se repetir por toda a página. Então imagina que se você colocar uma imagem de 10 pixels por 10 pixels, ela vai se repetir até ela cobrir toda a área da janela. Tá? O que ele está fazendo aqui é usando essa imagem de fundo e dizendo para ela não se repetir. E aqui ele colocou os alinhamentos da imagem, ou seja, essa imagem ela vai ficar na parte de baixo da janela e à direita. Tá? Galera, olha quanta coisa a gente consegue dizer só dentro de uma tagzinha de CSS. Tá? Então, ó, só para a gente recapitular ali, ó, eu estou dando uma cor de fundo, uma imagem de fundo, estou dizendo que essa imagem não vai se repetir e que ela vai ficar embaixo e à direita. Tá? Deixa eu só um minutinho, gente, dar uma olhadinha no chat aqui. Tá, Nautileira perguntando ali, se colocar GIF é a mesma coisa de colocar imagem. Cara, GIF é uma imagem, tá? Então, é o mesmo, a única coisa que vai mudar, se fosse um GIF, por exemplo, seria aqui, ó, tá? Seria aqui se fosse uma imagem em formato GIF, tá? Mas GIFs são imagens. Tá? Bom, sequência ali então. Ó. Então, novamente, ele vai pegar e vai zerar a margem e o padding. Tá? Aqui, olha só, na tag parágrafo, ele está dizendo que todos os parágrafos do site vão ter um margem top 0.
tá? Vamos voltar ali para o nosso arquivo no Illustrator. Então, como é que funciona aqui? Eu tenho o margem, aqui no caso, margem bottom, top, left, e right. Tá? Então, no caso dos margens, tá? A mesma coisa funciona para o padding, tá, gente? Eu vou ter padding top, padding right, padding bottom e padding left. Tá? Então, é aqui que a gente pode se referir a esses elementos individualmente. Então, se eu digo para o CSS, por exemplo, margem 0, ele vai zerar todas essas 4 margens. Tá? Se eu digo margem top, no caso, ele vai influenciar só nessa margem de cima. Tá? Ou seja, ali no caso ele está dando uma margem top para o parágrafo. Supondo que esse meu texto aqui, deixa eu fazer diferente. Supondo que, deixa eu tirar esse padding daqui, esse retângulo aqui do meio seja um parágrafo, se eu estou dando ali uma margem top, deixa eu ver quanto que ele deu ali, ó, margem top 0. Opa. Então, o que ele está fazendo é basicamente isso aqui, ó, ele está tirando todo o espaço de margem do parágrafo na parte de cima. Tá? Então ele está grudando todos os parágrafos uns nos outros. Tá? Então está ficando aqui, quer dizer, grudando não, porque eu ainda tenho essa margem bottom. Tá? Então, se eu zerar também o margem bottom, eu faria isso aqui, ó, ele só vai ficar com margem na esquerda e direita. Tá? Então eu posso manipular essas margens de formas distintas. Tá? E aqui embaixo ele está dizendo aqui, ó, text align justify, ou seja, aqui ele está alinhando o texto, tá? E ele está aplicando em todos os parágrafos um alinhamento justificado, tá? A gente vai chegar só até o H3 por enquanto, tá, pessoal? Para a gente ir vendo melhor aqui, a gente vai praticar um pouco e depois a gente volta para dar sequência, tá? Então, por exemplo, aqui no H3, que são aquelas tags de título, né, aqueles, lembram, H1 até o H6, né? Eu tenho aqui, ó, fonte, ou seja, ele está dizendo qual vai ser a fonte utilizada no H3. Tá? Primeiro ele está dando o estilo dela aqui, que vai ser um estilo italic, tá? Ou seja, a fonte vai estar deitadinha. E depois normal. Tá? É porque não vai ser bold, não vai ser sublinhada, nada, vai ser só uma fonte itálica. Tá? 1.4 EM. Aí a gente entra aqui numa questão, a questão das medidas. Tá? Eu posso usar 3 unidades de medida diferentes no HTML. Eu posso usar o PX, que seria o pixel, tá? Eu posso usar porcento, né? E eu posso usar EM. O EM, ele também é um tipo de porcentagem, só que ele é uma porcentagem relativa ao tamanho das fontes. Tá? Então, EM também é uma unidade de medida de porcentagem,
só que ela faz referência às fontes, tá? Tá. E aí, novamente, ele deu aqui, ó, a primeira fonte de referência, que é a Geórgia. Se não tiver essa fonte, usa essa aqui. Tá? Letter spacing, 1 pixel. O que é o letter spacing? É o espaço entre as letras. Tá? Margin bottom, aquele esqueminha da margem lá, lembra? Então ele está tirando aqui, ó, todo o espaço da margem na parte de baixo. E aqui ele está dando o color, né? Ou seja, uma cor para isso aqui. Tá? Tudo em cima desse H3. Ok? Pessoal, estão entendendo? Preciso de um feedback de vocês aí. Como é que tá? Tá muito complicado? Eu vou só reabastecer ali a minha garrafa e já volto, gente. Rapidinho, tá? Beleza, pessoal, tô de volta. Vamos lá. Tô vendo aqui que o pessoal tá um pouquinho meio que perdido aí nessa questão, tá? Gente, começo é assim mesmo, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, é um pouquinho mais complexo das coisas que vocês viram até agora no curso, né? O pessoal que já faz curso com a gente aqui. Tá? Bom, então, vamos botar um pouco a mão na massa, né? Deixa eu fechar esses arquivos aqui. Don't save. Don't save. E aqui também. Vamos fechar esse cara aqui. Tá. Então, eu vou pegar dentro da aula 3, tá? Estão vendo que por aqui, ó, eu estou navegando. Tá? Vamos só mostrar para vocês como fazer aqui, ó. Vocês podem pegar aqui ó, onde está escrito ali o nome da pasta, tá? Que no caso ele está pegando ali de dentro dessa pasta aqui no caso a introdução ao HTML. Vocês podem clicar ali em Open Folder, tá? E selecionar essa pasta aqui, ó, aula 3. No caso, a minha pasta chama aula 3, né? Então vai ter ali, ó, a public HTML, dentro dela todos os meus arquivos. Então eu vou só selecionar a pasta. E aqui ao lado, ó, ele já vai aparecer toda a estrutura de pastas que eu tenho. Então na pasta acomodações eu tenho o arquivo index, na pasta contato eu tenho o arquivo index e daí por diante. Tá? Então o que eu vou fazer vai ser abrir esse arquivo primeiro aqui, ó, index.html. Tá? Aberto aqui, ó. Tá? Então eu vou começar, a gente vai começar um HTML do zero, tá? Pensando nessa questão aí de um site para um hotel, por exemplo, ou para uma pousada, tá? Então vamos colocar ali como é que a gente inicia o HTML, né? Que seria ali HTML, uns espaços aqui. Depois eu tenho o head, e já vou deixar pronto ali também o body. Então tenho o HTML, head e body. Tá? Dentro do head eu vou colocar direto ali o title, né? Opa. E vou colocar aqui site da pousada. Vamos falar de pousada. Tá? Pessoal, aproveitando já deixa, site de pousada e site de hotel
é um nicho ótimo de mercado para quem quer trabalhar com site e mora aqui em Florianópolis, tá? Tem uma saída muito grande mesmo, gente. Aceito sugestões aí no chat para a gente ver o nome dessa pousada que a gente vai trabalhar, tá? O Matheus está dizendo ali que não aparece o Open Folder. Matheus, você está usando o bracket? Tá? Se não estiver aparecendo ali na lateral, vai ali no menu, aqui, ó, File, Open Folder. Tá? O Kelvin está dando ali uma pousada chalés potato. Vamos deixar. Pessoal, quem não estiver vendo cor nos comandos, vejam se salvaram os arquivos com o nome HTML, tá? Ponto .html, senão não vão aparecer mesmo as cores, tá? Bom, então depois eu coloco ali o nome da pousada. Vamos para lá. Eu vou colocar uma outra coisa aqui dentro do HTML, tá? Que é, deixa eu até pegar ali do CSS Zen Garden. Opa, não é esse aqui. Esse cara aqui. Ó, eu vou colar aqui essa tag link, tá? Então vamos ver o que ela faz aqui, ó. O link ele vai puxar um arquivo externo para dentro do meu HTML, tá? Então o que eu vou fazer vai ser linkar o arquivo HTML com o arquivo CSS, tá? Hell é o que? Ele está dizendo a relação. Qual é a relação entre esse meu arquivo que eu vou puxar e o arquivo HTML? No caso, a relação dele é esse aqui, ó, Style Sheet, tá? Que é a folha de estilos, tá? Ou seja, eu vou estilizar o meu HTML usando esse arquivo. Eu tenho um outro atributo aqui, que é o atributo Media, que está dizendo Screen, ou seja, ele só vai funcionar na tela, tá? Tá, e por que eu digo que isso só vai funcionar na tela? Tá? Porque assim, ó, eu posso ter um outro tipo de... Deixa eu só copiar ele aqui embaixo. Eu posso ter, por exemplo, mídia print. Tá? O que isso significa? Tá? Bom, então eu estou dizendo aqui, ó, que quando o site estiver sendo visto na tela, em qualquer tela, seja computador, celular, tablet, televisão, enfim, display de geladeira, o que quer que seja, se for uma tela, ele vai carregar esse arquivo aqui. Ele vai dar esse arquivo, vai carregar esse arquivo que vai dar a formatação. E se for, por exemplo, na hora de imprimir, se eu quiser imprimir o site, eu posso carregar um outro arquivo. Tá? E qual é a vantagem disso? A vantagem é a gente, de repente, deixar o nosso usuário imprimir só o que interessa para ele. Tá? Não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, de tentar imprimir um e-mail ou imprimir uma página de um site e acabar saindo todas as imagens, acaba saindo os links, acaba saindo um monte de coisa, tá? Que não tem valor nenhum para o usuário no papel que ele imprimiu e vai acabar só gastando tinta pra cacete. Então, o que a gente faz? A gente pode
puxar um outro arquivo CSS específico para impressão, ocultando todas as imagens, por exemplo. Tá? E aqui eu tenho aquele meu atributo href, que vai dizer aonde está o site, o arquivo. Tá? Então, agora a gente precisa ver uma coisa. Como é que eu vou chamar aquele arquivo CSS aqui dentro? Tá? Aonde que está o arquivo CSS? Vamos dar uma olhadinha nas pastas. Ó. O meu arquivo index está aqui, na raiz, na public HTML. Então, o arquivo CSS está aqui dentro. Ó. Tá? Ele vai estar aqui dentro. No caso, eu não criei ele aqui ainda. Deixa eu ver aqui, deixa eu até criar aqui. Ó. Dentro de CSS, botão direito nele, New File, eu vou chamá-lo de estilos.css. Tá? Então, só criem esse arquivo aí também, pessoal. Dentro de CSS, botão direito, New File, e aí criem um arquivo estilos.css. Tá? Bom, vou voltar ali para index, ok. Então, eu preciso chamar aquele arquivo estilos.css. Como é que eu vou escrever isso aqui dentro? Bom, primeiro eu tenho que mandar o HTML entrar na pasta CSS e depois pegar o arquivo estilos. Então, eu vou dizer aqui para ele, ó, você vai entrar na pasta CSS e dentro da pasta CSS você vai procurar o arquivo estilos.css. Tá? Eu tenho sempre que dar esse caminho completo, tá, gente? Aí aqui tem uma questão sobre caminhos relativos e caminhos absolutos. A gente vai ver isso lá no segundo workshop, tá? Que a gente vai usar bastante. Tá? Mas enfim, esse aqui é um caminho relativo. Tá? Ele é relativo ao quê? A pasta onde esse arquivo index está localizado. Então, o arquivo index está aqui, a pasta relativa, no caso, o caminho relativo para o estilos é css/estilos css. Tá? Vamos salvar, claro. Bom, então vou colocar aqui dentro do body, vamos começar ali com uma coisa bem tranquila por enquanto. Assim, a gente já vai começar a usar aqui alguns conceitos dos HTMLs estruturais. Para quem não se lembra o que é um HTML estrutural, dá uma olhadinha lá no PowerPoint da primeira aula, tá? Então, aqui dentro, eu vou começar a colocar... Deixa eu fazer aqui um rascunho ali no Illustrator.
Então, supondo que essa aqui seja a estrutura da minha página, tá? Eu vou ter aqui, ó. Opa, faltou uma outra coisa aqui. Cabeçalho. Então, ó, essa parte aqui, né, eu vou trabalhar com vários módulos, digamos assim, tá? Então, por exemplo, ó, toda essa parte aqui, tudo que está aqui, ó, vai fazer parte do cabeçalho do meu site, tá? Então, eu tenho aqui o cabeçalho, dentro do cabeçalho eu tenho o logo e tenho o menu, tá? Menu, para quem não sabe, são os links de navegação, tá? Depois, logo abaixo do cabeçalho, eu vou ter um banner, tá? Depois eu vou ter o conteúdo inicial e logo abaixo eu vou ter o rodapé, tá? As informações que vão ali na parte de baixo do site. Tá? Quando eu começo a desenvolver, eu gosto de já ter esse rascunho em mente, tá? E a partir dele já montar toda a estruturação do HTML antes de começar a colocar o conteúdo. Tá? Então, como é que eu vou estruturar isso aqui na minha página? Eu vou criar, aqui dentro do body, eu já vou criar alguns divs. Então, div, no caso, quem não se lembra ali o que é um div, dá uma olhadinha. Pessoal, qualquer tag que eu estou citando aqui, já está a descrição dela lá naquele arquivo de PowerPoint, está na primeira aula. Tá? Então eu vou colocar aqui um div, e esse div eu vou dar para ele um ID, tá? E vou chamá-lo de cabeçalho. Tá? Ou seja, aqui dentro vai todo o cabeçalho do meu site. Dentro do cabeçalho, eu vou colocar ali um div, vou colocar já o ID direto, né? ID, vamos chamá-lo de logo. E ali eu vou colocar outro div, ID, menu. Ok? Então, vou colocar um comentário aqui também. Ó. Cadê o traço? Aqui. Tá? Bom, então, vamos colocar aqui, ó, vou até copiar esse comentário aqui embaixo. Deixa eu trocar. Deixa eu só dar uma olhadinha ali nos comentários, gente. Beleza. Tá. Então, vamos ver o que mais que eu tenho ali. Logo abaixo, então, do cabeçalho, eu vou colocar o banner. Então, vamos lá. Div, ID, banner. Vou até colocar ali também, ó. Só colocar mais simples ainda. Vamos colocar início do banner.
e aqui fim do banner. Vou colocar ali também o conteúdo da página inicial. Não vamos fazer diferente, vamos chamar esse de div ID principal. E vou fazer também o div do rodapé. Pessoal, até agora, vocês conseguiram entender tudo que foi feito aqui nesse HTML? Tá? Preciso de um feedback de vocês. Mas assim, ó, até agora a gente não está colocando nada de informação. Eu só estou estruturando o HTML, tá? Para depois começar a colocar informação. Ok? Vou salvar. Eu vou deixar isso aqui na tela para vocês mais uns minutinhos, para que todos consigam terminar, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada ali no chat. Deixa eu só puxar aqui. Tá, Exalit tá. Tava fazendo a aula passada. Bom, tá aqui o que a gente estava fazendo até agora, tá? Então dá uma olhadinha ali no HTML, que a gente vai fazer é trabalhar com esse HTML aqui. A gente está começando a estruturação de um site, tá? Só um minutinho, por favor, pessoal. Jogo rápido. Bom, pessoal, eu vou colocar esse arquivo aqui, tá? Junto com as pastas, toda a estrutura pronta lá no Classroom, tá? Desculpa. A gente não vai, a gente vai encerrar por aqui o assunto hoje, porque, enfim, da mesma forma que da outra vez ali, se a gente começar o assunto agora, a gente não vai conseguir finalizá-lo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compactar essa pasta, pegar minha pasta public HTML, vou compactá-la, enviar para pasta compactada, isso. E vou fazer o upload dela lá no Classroom na atividade de hoje. Tá? E de hoje eu não vou pedir
Hoje eu não vou pedir atividade para vocês não, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Opa. Colocar ali no material. Vou chamar de estrutura de pastas. E vamos botar aquele arquivo ali. Aqui. Tá. Bom, então eu coloquei ali a... Aqui. Olha só. Eu vou até excluir essa atividade do dia aqui, porque hoje a gente não vai ter nenhuma, tá? E, opa, só um minutinho. Também tem aqui a questão da chamada, não sei por que ela não foi liberada aqui. Tá, a chamada está liberada agora, tá, gente? Opa, deu um erro aqui. Só um minutinho. Pessoal, tá dando um erro aqui no Classroom. Eu não estou conseguindo liberar a chamada. Tá? Era para ele ter sido liberado às 15 horas aqui, ó. Estava programado para as 15, não foi liberada. Assim que tá liberada aí, para mim não está aparecendo. Olha que estranho, para mim ela tá sem liberação. Tá. Bom, essa aqui da atividade eu vou excluir, porque essa aqui a gente não vai fazer hoje. Beleza. Tá. Não, pessoal, é que eu olhei aqui na chamada, ela não está liberada, tá? Aqui vocês conseguem enxergar aqui, ó, que ela está apagada para mim, tá? Então, se para vocês está aparecendo e vocês estão conseguindo acessar, beleza, tá? Bom, aí eu coloquei dois materiais ali, ó. Tem esse CSS Zen que é o link para aquele arquivo que a gente viu, e tenho aqui a estrutura de pastas, onde tem as estruturas de pasta que foram criadas aqui até agora. Tá? A gente vai usar isso aqui na próxima aula para continuar. Então, o que a gente vai fazer na próxima? Eu vou até trocar o nome aqui, que a gente não vai falar sobre domínio e hospedagem FTP. Deixa eu ver aqui, ó, renomear. Então, a aula de amanhã, dia 25, vai ser a continuação formatação de conteúdo. Tá? Então, vai ser a continuação dessa aula de hoje. Nós vamos usar esse arquivo public, essa pasta public HTML que eu coloquei ali, tá? Então, quem não conseguiu fazer, tá tranquilo, a gente baixa esse aqui amanhã e continua a trabalhar dele, beleza? Bom, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Tá, pessoal que conseguiu entregar, que preencheu a chamada ali, tá? Vai ver que foi algum erro aqui na minha rede, não se preocupem, tá? Se assistiram a aula, entregaram a chamada, deu ok, fechou, tá? Então, ó, se está dizendo devolvido, já está liberado ali, tá?
Não precisa se preocupar. Depois eu dou uma olhadinha, qualquer coisa, depois vocês podem responder também, tá, gente? Não fiquem noiados por causa disso, não, tá? Galerinha, por hoje era isso aí, tá? Não vai ter mais nada de conteúdo por agora, tá? Amanhã a gente vai, então, fazer essa continuação dessa aula de formatação, continuar com o CSS, fazer a formatação do conteúdo, tá? E assim, por hoje era isso, tá? Temos alguma dúvida?